Neemias capítulo 10. Então, seguiu-se a assinatura de um documento de aliança e acordo. E eis a relação dos que o assinaram: Neemias, o governador e líder principal, filho de Acalias, e os demais sacerdotes: Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Menzulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Samaías. Dos levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui. Dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus companheiros, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Sabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Dos líderes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Besai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadoque, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Aloês, Pileá, Sobeque, Reum, Sabna, Maacéias, Aías, Anã, Aluque, Arim e Baaná. De todos os demais membros da comunidade, os sacerdotes, os levitas, os vigilantes dos portões, os cantores, os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outras terras para dedicarem-se à obediência da Torá, lei de Deus, suas esposas, seus filhos e filhas, bem como todos capazes de entender. Agora se unem a seus irmãos, os nobres,
e se abrigam sob pena de maldição e debaixo de todos os compromissos inerentes ao juramento a seguir obedientemente a Torá, lei dada por meio de Moisés, a serviço de Deus, bem como respeitar de coração a todos os mandamentos, juízos e orientações de Yahvé, o nosso Senhor Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos pagãos que nos rodeiam, tampouco aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos, habitantes da terra, trouxerem mercadorias, provisões ou cereais para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias santificados para nós. A cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e perdoaremos todas as dívidas. Além disso, assumimos a responsabilidade de, segundo ordena o mandamento, dar anualmente 4 gramas de prata para o serviço do templo de nosso Deus, para a preparação dos pães consagrados, isto é, os pães que ficavam sobre a mesa no santuário, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas com datas fixas, bem como as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do restante da população, com o objetivo de escalar anualmente a família que ficará responsável pelo suprimento de lenha ao templo de nosso Deus, na época determinada para queimar sobre o altar de Yahvé, o Senhor nosso Deus, segundo está escrito na Torá, lei. Da mesma forma, assumimos o dever de trazer anualmente ao templo de Yahvé os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera, de acordo com o que também está registrado na Torá, lei. Traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem, dedicados ao serviço religioso. Traremos ainda para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a nossa primeira massa feita de cereal moído,
e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. E um sacerdote, descendente de Arão, deverá estar acompanhando os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas, de igual maneira, devem trazer todos os dízimos, dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os vigias das portas e os cantores se posicionam. Eis, portanto, que não haveremos jamais de tratar a casa do nosso Deus de maneira desleixada.